Mas assim, não, até trazendo pro universo de hoje em dia, que eu acho que é legal, até mesmo pra gente chegar aqui na época do podcast, vejo isso também no podcast, assim, sabe? O hype do podcast e a maneira que o sucesso acaba atingindo podcasters nesse momento, já que a gente tá falando disso, assim. Perfeito. Né? Então, assim, tenho 39, assim, tipo, pô, essa época de MTV, a gente tá falando de 16 anos atrás, assim. Pô, Isso é verdade, né, cara? Que tipo, loucura. eu vi os podcasters da época, eu vi a galera rica, claro, você claro. também, você também. Claro. Estive lá também, lembro de como fui insuportável em várias vezes, como fui, sabe? Às vezes eu vejo uns vídeos meus e falo, como eu tinha o rei na barriga, Mas velho. como era Como eu me difícil não ter, achava, né? mano. Porque moleque com a fama, com Exatamente. tudo. Pois é. E às vezes, eu acho que não é nem o rei na barriga, mas é você querer curtir o momento. É minha hora. Exato. E o tombo ainda não veio. Quando sim, você não vai, veio, né? sim, Você sim. vai na crescente. Cara, foi o que eu falei pro Cirilo quando ele tava aqui. É muito difícil o jovem, a criança que fica famosa, que ganha dinheiro cedo, não virar um cuzão, cara. Uhum. É muito difícil. Tu tem que ter a cabeça muito no lugar, assim, pra não acontecer. Exatamente. É difícil. E eu acho que a experiência faz com que você esteja cada vez melhor. Exato. Cada Sim. vez mais preparado. Então, Isso. Por isso que é legal, né? E a carreira aqui, né? então, E aí, uma vez que eu entendi a duras penas, né? Muito enfiado no sofá, comendo tudo errado, na deprê mesmo, ali, né? Procurando trabalho, querendo trabalhar, querendo criar, querendo realizar e achando que pra eu fazer tudo aquilo eu precisaria de uma plataforma pra... Precisava ser chamado, ser convidado. Da plataforma você sempre precisa, né? Mas precisaria ser convidado, ser chamado. E aí eu acho que eu fui entendendo, cara, deixando alguns preconceitos pra trás de quem é da televisão. sim, Eu claro. sou essa galera da internet. E fui me livrando desses preconceitos e fui entendendo, estudando, abrindo os olhos, a alma, o coração. E o podcast chega pra mim numa dessas madrugadas de pesquisa, lá em 2018. Eu vejo o podcast em vídeo americano, alguns, e falo, cara, eu olho pra aquela minha sala lá, porque o meu estúdio é em casa, né? Tem uma antessala muito legal ali. Eu olho e falo, cara, eu tenho um espaço. Aí o que eu pensei? Eu tenho um espaço, eu sei apresentar, eu tenho know-how de operação técnica, eu só não tô fazendo porque eu sou um bosta. Tá ligado? E depois você vai ficar reclamando que você não tá fazendo, que você não tá com emprego, você não tá não sei o quê. E na época eu tava praticando jiu-jitsu, eu tava muito bem, assim, né, de corpo e mente, muito preparado para realizações, porque eu legal. acho que uma coisa caminha junto com a outra também. E eu falei, ou é agora ou é nunca. E aí eu fiz esse podcast, sim, com a noção de que eu acho que daqui 1 ano e meio essa porra vai explodir no Brasil, entendeu? E graças a Deus... Explodiu. Acertou. Deus, e eu lembro muito, cara, que era outubro de 2018, eu falei, eu preciso começar isso aqui em 2018. Porque com o tempo, eu vou poder dizer que eu comecei em 2018 e não em 2019. Eu vou ganhar exato. 1 ano nessa história, tá Mas ligado? tu teve, É verdade, mano, eu pensei tu tudo teve a isso. percepção de que o podcast ia se tornar o que se tornou em vídeo? Sim. Sim, porque... eu acho que foi a primeira pessoa no Brasil a pensar isso. Total. Realmente, por mais que, aí é onde eu entro com hype, né, por mais que muitas pessoas se esqueçam disso na hora que estejam em outros podcasts, né, por mais que muitos podcasters que começaram lá também junto, saibam, mas não digam que eu comecei junto e talvez até primeiro. Eu acho Né, que até primeiro. antes também. Eu acho que antes. Um abraço aí, Mas- pessoal, Monark e Igor. Mas assim, não é do só sistema sobre, solar. né, e não é só sobre isso, assim, só sobre ser reconhecido. Eu acho que é tudo um processo interno, entendeu? Eu falo disso, sabe de quem? Do nosso amigo comum, do Mion. Aham. Eu lembro que o Mion ele é muito conhecido por ter, no nosso meio, assim, nos bastidores, porque todo mundo que começou, Solari, Vasco, começou com o Mion. Total. Sim. Então é muito louco. Um cara, um comunicador, um apresentador, que foi a porta de entrada de diversos outros. Exato. Exatamente. Como o Zeca abriu a porta pra Astrid. Isso é do Exato, caralho. E, é. consequentemente, a Louco. Astrid pra outras apresentadores. Mas é assim, muito louco. eu acho que, claro, né, isso vai acontecer. O podcast, ele é um meio como todos os outros meios, assim. Ele tá explodindo agora, como Sim. já explodiu o rádio lá atrás, como já explodiu os Como programas o de próprio humor. podcast já explodiu outras vezes. Então, né? Sim, e claro. aí um Maneiras. detalhe também, né, que muito se fala sobre o quem começou, né, o podcast e tal. E, pô, você falando pra mim que eu comecei, tá de sacanagem, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, principalmente quem tá fazendo podcast em vídeo, primeiro que pra todo mundo é importante saber a história das coisas, tá Sim, ligado? sim, Pra sim, você, às vezes, não cruzar uma pessoa e tratar essa pessoa sem saber que ela começou algo que você hoje em dia tá usufruindo, Sim, entendeu? total. Sim. Então, assim,
Você é um dos caras que começou isso há muitos anos Mas atrás. era outra coisa. Mas era. Não, eu sei. Há evoluções e tal. Mas essa coisa do primeiro, e que tem muita gente do podcast de vídeo agora trazendo pra si, criando esses logos. Não, calma. Antes, teve gente com facão ali no realmente mato. abrindo o mato mesmo. Calma aí, assim, calma, e tal. calma, Começa agradeça. no rádio, depois começa no áudio, depois ele repercute pro vídeo, mas há uma história no Sim, E hoje em dia fica todo mundo falando que os maiores podcasts do Brasil são aqueles 3, 4. Gente, e o Spotify, mano? É. E a Camila Fremder, a Noia Minha, o da Sim. Laurinha... Laurinha Lero. Laurinha Lero. Laurinha Lero, um monte o lá, Calcinha cara, Larga com a maravilhoso. Tati Bernardi. Também, que também é com a Camila. Camila, né? Nossa.